Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, os que se encontram aqui na capela, Nossa Senhora Aparecida, a você que celebra conosco de seu lar. Em toda Santa Missa, não só nesta, em um ponto alto da celebração, nós unimos a nossa voz à voz dos santos todos e à voz dos anjos para cantar Santo, Santo, Santo. Recordamos que só Deus é santo e é fonte de toda a santidade. A cada celebração eucarística, o próprio começo da celebração nos lembra que a nossa pátria definitiva, que a nossa morada eterna é o céu, e que nós somos chamados a viver a santidade, começando aqui, e a santidade, o nosso próprio caminho para o céu. A procissão de entrada que o sacerdote e os demais colaboradores da celebração eucarística, a procissão de entrada, ela simboliza o peregrinar terrestre encaminhada para o céu. O presbitério da igreja é o símbolo do próprio céu, em que o Senhor nos acolhe a todos. E se vocês prestarem atenção na própria estrutura, na arquitetura da igreja, a nave da igreja é voltada para o presbitério. A palavra e a Eucaristia, o Senhor conduz o povo que está na barca, que está peregrinando em direção ao céu. O Senhor, cada Santa Missa, se apresenta diante de nós como o Santo dos Santos, a fonte de santidade, e Ele nos serve. Ele mostra o caminho, se faz caminho pela palavra. Ele nos alimenta com a Eucaristia, dá de si mesmo, para que nós não esmureçamos ao longo do nosso peregrinar. A Eucaristia, a Santa Missa, é este lugar em que o céu abraça a terra e a terra entra no céu. E nós temos aqui uma memória viva. Fazer isto em memória de mim, uma memória viva de quem nós somos e de qual é a terra prometida. O Senhor é o Santo dos Santos e fonte de santidade, e Ele não quis, no entanto, que a sua santidade ficasse só para Ele. Não lhe é exclusiva a sua santidade, mas sim o Senhor difundiu por toda a face da terra a sua santidade. Ele se dobrou carinhosamente sobre a humanidade. O Senhor se dobra sobre cada um de nós para nos dar a sua vida, para nos dar a sua santidade. A encarnação do Verbo de Deus é o próprio Deus que se dobra, se humilha para nos elevar. Assim nos enviou Jesus. Em Jesus, como nos lembra São João na carta que há pouco ouvimos, nós recebemos o grande presente do Pai. Um grande presente de amor nos foi dado, sermos chamados filhos de Deus. E a partir de Jesus, podermos participar da vida de Deus. O presente de amor que o Pai oferece não é para um grupinho isolado, não é para um tipo de elite espiritual. O convite à santidade é para todos, indistintamente. Nesse sentido, ouvimos a primeira leitura do capítulo 7 do livro do Apocalipse, em que se fala de uma multidão que ninguém podia contar, simbolizando todos os batizados e ainda mais toda a humanidade que é chamada a se voltar para Cristo, que é chamada à santidade. Primeiro, ouvimos o número dos 144 mil, e esse número geralmente causa um pouco de conflito em nossas cabeças quanto ao número dos salvos. Nunca podemos ler
a Sagrada Escritura simplesmente, literalmente, né? Mas os 144 mil aqui simboliza toda a raça de Israel, que era dividida em 12 tribos. Os 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000, simboliza a totalidade de todo o povo de Israel, a totalidade da igreja. E logo em seguida, o autor sagrado nos fala dessa multidão que não se pode contar a quantidade. É a humanidade inteira para a qual é estendida o convite de santidade, o convite do céu. Hoje voltamos o nosso olhar para esta multidão, santos e santas, os justos de Deus. Alguns por nós são conhecidos. Nós, sem dúvida, trazemos no coração aí uma lista de santos que nós temos a nossa devoção, conhecemos um pouco mais a vida. Senhora Santana, por exemplo, São Francisco, São José, Santo Antônio, Santa Clara, São Sebastião, e poderíamos ir listando tantos. Canonizados, que ocupam já junto de Deus um lugar no céu. Mas hoje nós não celebramos apenas estes canonizados e beatificados, celebramos todos aqueles justos e justas de Deus, que só Deus sabe o nome. Há santos e santas que só Deus sabe o nome, como dizia o Papa Bento XVI certa vez. Então, celebramos hoje e voltamos o nosso olhar para esta multidão de homens e mulheres fiéis a nosso Senhor, que já estão justificados e têm o seu lugar no céu. Mas é preciso ao mesmo tempo reconhecer que eles, no fundo, não precisam da nossa veneração, não precisam da nossa honra. Eles já completaram a sua missão, estão plenificados, já recebem do próprio Deus a glorificação e o lugar no céu. Então, por que reservar na igreja uma celebração voltada a todos os santos e santas de Deus? São Bernardo de Claraval, em sua homilia nesta solenidade, nos dizia assim, que não são eles que precisam de nós, mas nós os celebramos porque nós é que precisamos deles. Ao contemplarmos o exemplo de cada um dos santos e santas, o seu exemplo luminoso, ao nos aproximarmos da sua vida, ao vermos que eles já receberam de Deus a recompensa eterna, ao celebrarmos a sua festa, vai nascendo em nosso coração o desejo de sermos como eles, sermos santos e santas, o desejo de sermos da família de Deus, de sermos amigos de Deus, de sermos felizes por vivermos próximos de Deus. Por isso, esta celebração que hoje a igreja rende, elevando louvores aos céus, aos santos e santos, é especialmente uma súplica à intercessão desta multidão que já se encontra junto de Deus, e também um reacender no nosso coração do desejo de santidade, que é a nossa vocação. A verdadeira felicidade sobre a face da terra ou nos céus, só alcançamos sendo santos. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Porque a maior tristeza e infelicidade de um coração é viver longe de Deus, é viver longe de casa. Homem e mulher algum sobre a face da terra que vive longe de Deus, experimenta a felicidade. Longe de Deus não se encontra a felicidade, porque nós somos de Deus. Somos chamados a viver para Ele e no final da nossa vida nos encontrarmos com Ele. Os santos, irmãos e irmãs, são o que Deus os criou para ser. Os santos são o que Deus os criou para ser, o que Deus nos criou para sermos todos santos, seus amigos. Como chegar lá? Como ser santo? Não se trata de um dom extraordinário, a santidade. A santidade não é para alguns, não é um favor de Deus para alguns. A santidade se trata, antes de tudo, de ouvir Jesus e segui-lo, sem desanimar diante das dificuldades. A santidade é simples assim: ouvir Jesus,
segui-lo e não desanimar frente às dificuldades e tribulações deste mundo. A santidade exige sim de nós um esforço, mas é possível para todos, pois é dom de Deus oferecido para todos. O sangue de Cristo derramado na cruz foi derramado sobre todas as cabeças da humanidade. O sangue de Cristo nos purifica, o sangue de Cristo nos fortalece, o sangue de Cristo nos dá poder para alcançar o céu, para alcançar o paraíso. Deus nos criou para sermos santos. E Ele, irmãos e irmãs, nos dará tudo o que precisarmos para alcançarmos a santidade. Ele nos dará tudo o que precisarmos para sermos santos. Basta vermos nos sacramentos da igreja, que são a nossa joia rara. Dos nossos pecados, nós temos a purificação pelo sacramento da confissão. Aquilo que não é de Deus, Ele nos deu um caminho para nos purificarmos. A Eucaristia, que é alimento, que é união nossa com Deus, passamos a viver uma vida só, nós em nós, nós em Deus e Deus em nós. A união perfeita, bonita, que a Eucaristia nos proporciona, é Deus nos servindo, nos cercando de todos os lados de carinho e proteção, para não nos perder. Nós precisamos ouvi-lo e deixar que Ele atue em nós. A santidade é quanto mais Deus agir em nós, quanto mais nós permitirmos, quanto mais espaço nós dermos, quanto mais simples nós formos de coração, mais Deus encontrará espaço para agir. Não precisamos ser grandes, não precisamos fazer obras mirabolantes, apenas precisamos ser fiéis. Sermos fiéis. E a igreja, com toda a sua vastidão de santos e santas, nos mostra que a santidade é para todos. Temos santos sacerdotes? Sim. Temos santos religiosos? Sim. Temos santos catequistas, santos casais, santos jovens, santos surfistas, santas noivas, santos esportistas. Tem santo à riveria a todos os gostos, para mostrar que a santidade é coisa para todos nós. O que ela nos pede é a fidelidade em nosso estado de vida, a fidelidade a Cristo, renunciar a nós mesmos, abraçar a nossa cruz e seguir o Senhor. Sendo fiéis a Deus, alcançamos a santidade, que é sinônimo de felicidade. Com as bem-aventuranças que ouvimos no Evangelho, Jesus nos apresenta a sua vida. Ele, que no final das contas é o grande bem-aventurado. Ele que é pobre em espírito. Ele que sofreu a aflição. Ele que é o verdadeiro manso de coração. Ele que tem fome e sede de justiça. Ele que é a própria misericórdia, a própria pureza. Ele que é a própria paz. E assim, com as bem-aventuranças, irmãos e irmãs, Jesus vai nos apresentando o seu rosto. Como nós podemos seguir o Senhor se não o conhecermos? Mas isso não é desculpa mais. Ele se apresenta a nós, nos mostra o seu rosto, nos mostra a sua face, nos mostra quem Ele é, para que assim possamos segui-lo e deixá-lo transparecer em nosso dia a dia. Em nosso dia a dia. A santidade se vive, irmãos e irmãs, um dia após o outro. E ela é vista na simplicidade. Gostaria de lhes convidar para encerrar essa homilia a ouvir um trechinho desta exortação apostólica do Papa Francisco, chamada Alegrai-vos e exultai, que carrega justamente o final do Evangelho que nós ouvimos hoje. E ele assim diz sobre a santidade, especialmente esta que é vivida na simplicidade da vida.
Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir, nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou em outras palavras, da classe média da santidade. Nós somos cercados de pessoas boas, pessoas que dão bom testemunho, pessoas que são sinal da presença de Deus. Basta olharmos na nossa família, na nossa comunidade, quantas pessoas dão exemplo, quantas pessoas inspiram, quantas pessoas nos falam: poxa vida, eu também quero ser um pouco mais de Deus. São amigos e amigas, são companheiros do céu, e assim nós devemos ser. Um ser inspiração para o outro, um ser testemunho para o outro, um ajudar o outro a alcançar o céu. Vamos hoje procurar voltar o nosso olhar para estes sinais da presença de Deus na nossa vida. Talvez nossa avó, nossa mãe, nossa catequista, um amigo, uma amiga de comunidade, meu namorado, minha namorada, meu irmão, minha irmã, aquele que dá testemunho de Deus para mim. Vamos louvar ao Senhor. E se ainda eu não consigo dar tanto testemunho, ou penso que eu posso ser melhor, e sempre nós podemos ser melhores, vamos pensar nisso. Que testemunho eu tenho oferecido para o outro de Deus? Tenho eu sido um sinal do céu, ou tenho eu levado o outro para outros lugares, que é a infelicidade, a tristeza, a distância de Deus? Nós, se amamos verdadeiramente uns aos outros, precisamos desejar o céu. Não há presente melhor do que a salvação, do que a eternidade, do que a santidade. Que o Senhor nos ajude a bem cumprirmos este propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria.